Meu amigo vascaíno, que momento que o Vasco da Gama está vivenciando dentro e fora de campo. Neste vídeo vamos falar muito aí sobre a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, uma situação preocupante de sinal vermelho, alerta ligado. Vamos para a quarta rodada, mas vários clubes têm um jogo a menos do que o Vasco da Gama. O Vasco com possibilidades aí de entrar na zona do rebaixamento. A gente sabe que se entrar psicologicamente vai ficar difícil de sair. Vamos falar muito aí sobre essa situação envolvendo o Ramon Dias. Em caso de derrota, o Ramon cai, o Ramon permanece. Situação do patrocinador e do diretor executivo. E o que esperar aí da próxima janela de contratações aí, que começa no dia 10 de julho. Eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, simplesmente dá uma olhada aí no sininho para ver se está ativado, para vocês receberem as notificações. E nesta edição a gente também vai falar aí sobre a situação do Pedrinho e a 777, porque a gente vai ter desdobramentos aí com relação à possibilidade dessa empresa nefasta, famigerada, deixar o Vasco da Gama aí nos próximos meses. A gente tem atualizações sobre isso também. Bom, meus amigos, conforme vocês estão vendo aqui, a camisa está do lado do avesso, em forma de protesto. O nosso clube também está do lado do avesso. Isso que está aí não é Vasco da Gama. O Vasco no próximo final de semana encara o Criciúma. É um jogo decisivo. É um jogo aí que tem que aumentar o policiamento lá no estádio São Januário. Que se a vitória não vier, vai ter torcedor ali exaltado. Torcedor que não está aguentando mais essa situação que o Vasco vivencia. É o primeiro jogo aí de 6 pontos do Vasco da Gama no campeonato. Isto porque o Vasco está na 15ª colocação. O Criciúma está na 16ª colocação. O Criciúma ali tem 2 pontos. Se vencer o Vasco da Gama, já vai abrir 2 pontos de diferença do Vasco da Gama, que tem apenas 3 pontos, um aproveitamento de 33% nesse início do Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem ali a segunda defesa mais vazada da competição, com 5 gols tomados ali em 3 jogos. Então as coisas não estão bem. E pelo menos a gente pode ter o retorno aí do Medel, que volta essa semana. Vamos ver como a condição física do Medel para esse jogo. Então um tempinho parado. O Payet já está treinando aí com o elenco. A tendência é que pelo menos o Payet seja relacionado aí para essa partida. Está fazendo muita falta. E claro que a gente vai ter mudanças aí no time do Vasco, porque não dá para imaginar o Vasco jogando dentro de São Januário aí, diante da sua torcida, com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros não, com 3 volantes, Sforza, Galdames e Cocão. Não dá para imaginar. E o time do Vasco vai ter que sofrer mudança, porque, meu amigo, PH, Galdames, Rossi é dose para mamute, ninguém aguenta. Só torcedor carente acha que, por exemplo, o Galdame joga bola. Então, assim, o time do Vasco da Gama é muito fraco. 100 milhões de reais do banco. A gente não entende aí por que o João Vitor não joga. Zagueiro mais caro da história do Vasco da Gama. Ou melhor, contratação mais cara da história do Vasco da Gama. 40 milhões de reais quase. Aí o Vasco da Gama tá com o Alisson lá, que é a terceira opção do Ramon Dias. Não se sabe por quê. Ou melhor, a gente sabe porque o Ramon Dias falou que tem interferência da 777 na escalação dele. Ele falou isso no jogo.
E a gente, porra, tá vendo lá o bravo Cleiton, que custou 20 pila pro Vasco também no banco. Então, gente, a gente tem que parar para poder pensar nisso. Bom, e se o resultado não vier, o Ramon Dias aí, que tem forçado uma barra para deixar o Vasco, primeiro foi com a situação lá da moça do VAR, agora falou dessa interferência externa aí, o Ramon Dias vai balançar. A partir do momento que o resultado não vier, certo? A gente sabe a situação que é, cobrança aí de jornalistas aí que não botam a culpa na 777. É mais fácil você mudar o treinador do que mudar, porra, as barangas todas que eles contrataram. E é isso. Sobre essa situação do diretor executivo de futebol, que é um cargo ali que já era pra gente ter um profissional, porque é o cara que é o mediador ali de vestiário com a diretoria da SAF. O Vasco estaria aguardando aí o término aí da janela portuguesa, né, a melhor final de temporada portuguesa, para poder fazer o anúncio. Provavelmente vem de Portugal esse tal executivo de futebol. Assim como o patrocinador master. Tem gente falando que fecha essa semana o patrocinador master aí por 45 milhões de reais. Eu pago para ver. Tem gente que está cravando aí que tem uma casa de aposta que está passando por manutenção no site para fazer anúncio, né? Conversinha fiada. E a gente viu um monte de jornalista aí botando casa de aposta no Vasco, que nem existia, né? 45 milhões deve ser essa situação. Muito abaixo da pretensão que o Vasco imaginava ganhar, que era cerca de 50, 55 milhões, né? Vamos ver, são quase 4 meses sem patrocinador master. E, pessoal, o time do Vasco é fraco, falando agora aí de reforço aí. O Vasco está correndo um risco muito grande, porque hoje é dia 22 de abril. A próxima janela só vai abrir no dia 10 de julho. Então a gente vai ficar 2 meses e alguns dias sem poder mexer com a situação de mercado. Pelo menos fazer anúncios aí. E é aquela situação, meus amigos. A gente vai estar na 18ª rodada quando essa janela abrir novamente, no dia 10 de julho. Ou seja, a gente vai perder todo o primeiro turno. Então a gente vai com esse time até a 18ª rodada. Amigão, vai ser dose para mamute aguentar essa situação aí no Vasco. O Vasco tem pendências aí em todas as posições. O Pedrinho não está satisfeito com essa situação, com o rumo que a SAF está dando para o futebol do Vasco, que é 777, melhor dizendo. Ele não tem aceitado essa situação de não ter diretor de futebol, diretor comercial, já há 6 meses. O Pedrinho não está aceitando essa situação. E principalmente questionando aí por que nesses 19 dias não foram feitos investimentos de futebol do Vasco da Gama. A 777 não antecipou 1 centavo do aporte. Ele pediu aí simplesmente garantias. A 777 afrontou o Pedrinho, disse que simplesmente, se não cair no dia 2 de setembro, vocês correm atrás aí do prejuízo e retomam as ações. Ajuda dessa forma. Agora, a gente toma conhecimento que novas ações na justiça para tirar a 777 começaram a existir nessa segunda-feira, e no meio do Campeonato Brasileiro isso vai estourar, vai dar maior problema. Então, a situação do Vasco é complexa, dentro e fora de campo. Agradeço aí pela sua atenção, tá? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!